Está começando agora mais um episódio da série Letramento Racial, Conceitos Afro-Brasileiros e Afins, um podcast dedicado a discutir palavras, ideias e conceitos fundamentais para compreender as relações étnico-raciais no Brasil. A partir de obras de referência, experiências cotidianas e debates contemporâneos, essa série propõe uma escuta crítica sobre linguagem, história, cultura e poder, contribuindo para uma educação antirracista, combate a preconceitos e o fortalecimento do pensamento crítico. Esse podcast é uma realização do Soteroprosa, o portal independente de textos críticos mais antigo de Salvador. Siga no Instagram, @Soteroprosa. Entre no site www.soteroprosa.com.br e leia textos críticos nas mais diversas áreas. Eu sou o professor Manuel Júnior, doutor em educação, historiador, cientista racial e político, e te convido a seguir comigo aqui nessa jornada. Siga-me no Instagram, @Debate Racial Político. Semanalmente, teremos novos episódios com convidados especialistas em temáticas raciais e áreas afins. Essa série foi inspirada nos volumes 1 e 2 do Dicionário Racial, Termos Afro-Brasileiros e Afins, publicados em 2024 e 2025. O conceito de hoje é um verbete que está presente no dicionário chamado Lei do Ventre Livre, né? Foi escrito pela nossa querida Natália Pinto, que está aqui conosco. Então, Natália Garcia Pinto, ela é professora doutora em História pela URGS, professora substituta dos cursos de licenciatura e bacharelado em História na UFPEL, pesquisadora de temas relacionados à história social da escravidão e pós-emancipação. Antes de começar a nossa conversa, vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou um homem pardo, de pele clara, tenho um nariz largo, sobrancelhas grossas e pretas, barba grisalha, cabelo curto, estou vestindo uma camisa preta e atrás de mim tem um mapa-mundi e alguns livros. Tudo bem, Natália? Como vai você? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito bem, obrigada, Manuel. É sempre uma honra estar aqui contribuindo, né, com vocês, né? Primeiramente, me apresentando, a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com sobrancelhas pretas, tenho cabelo curto, né? Estou com cabelo preso, estou com 2 brincos quadrados de argola e um batom vermelho. Sou doutora em História, né, como o Manuel falou, e venho aqui hoje falar um pouco, né, da Lei do Ventre Livre, né, que também esteve presente ali na minha tese, né, Gerações de Senzala, Gerações de Liberdade, Experiências de Liberdade em Pelotas, né, município do Rio Grande do Sul, no período de 1850 a 1888. Muito bom, né? Então, lembrando que esse verbete está no dicionário volume 1, tá certo? Né, que foi publicado em 2024. Isso. Então, Natália, para a gente começar a conversar, explique um pouco para os ouvintes o que foi de fato essa lei, né? E qual era o contexto em que ela foi criada lá no Brasil Império. Sim. A Lei do Ventre Livre, né, ela foi uma legislação criada, né, pelos senadores no Império, com o intuito, né, de retardar o máximo possível, né, o fim da escravidão no Brasil. Tá? Então, ela foi uma forma de manter lenta, gradual e segura o status quo vigente dos senhores escravistas. Tá? Ela é um projeto da elite, mas também foi utilizado pelos subalternos, que no caso são os escravizados, né? E principalmente muitas mulheres escravizadas mães, né? Então, ela libertava o ventre da mulher. Por isso, né, Lei do Ventre Livre. O que significava isso? Que a partir do dia 28 de setembro de 1871, as crianças nascidas, né, de ventre escravizado seriam consideradas livres. Mas, na verdade, se criou uma nomenclatura para esses sujeitos, porque eles se chamavam de ingênuos, né? Entre aspas, né? Um artifício desses senadores, né? De protelar, né? De criar, né? Mais resquícios de que essas crianças fossem livres o mais tarde possível. Né? Então, essa lei ela também tem o intuito, né, de preservar esse status quo e de manter, né, a vigência da escravidão ainda por um longo tempo, e consegue, né? Foram quase 17 anos de prolongamento. Uhum.
Agora, no imaginário popular, essa lei do ventre livre, ela costuma ser vista como uma medida humanitária. No Sim, entanto, no seu texto e nos escritos de outros pesquisadores, né, a gente, a gente percebe que isso tudo escondia mecanismos de exploração. Por que muito. essa lei pode ser considerada contraditória nesse sentido? Contraditória, né? Ela liberta o ventre, né, dessa mulher, né? Então esse indivíduo, se nós formos ler ao pé da letra, ele teria que ser livre, mas não, se criam artifícios, artimanhas, como por exemplo, essa criança tem que ficar até a idade de 8 anos sob a tutela ainda do proprietário da mãe desse indivíduo, né? Então veja, aí ele fica aos cuidados até os 8 anos. Quando a criança atinge a idade de 8 anos, né, o proprietário poderia optar por ser indenizado. Vejam, a questão, né, de prorrogar o quanto mais a escravidão, né, para ainda explorar esses corpos, né, escravizados, se o Estado não indeniza na quantia de 600 mil réis, ele poderia optar, olha, vejam bem, por ficar com esse indivíduo até os 21 anos, para esse indivíduo pagar o prejuízo que esse proprietário teria ao ter esse indivíduo liberto, né? Então veja o quanto é contraditório e nada de humano, né, para estes sujeitos. Imagina essa mãe, né, que vê o seu filho que poderia ser livre, continuar ainda preso à escravidão, né, porque muitos bebês ficavam junto com essa mãe ainda na condição, né, de cativeiro. Então, era uma liberdade ou era ainda a continuação da escravidão, né? E porque a gente pode ver por muito tempo e pelos jornais que eu vi na minha tese, quando dá o 13 de maio e é noticiado na sociedade, né, que chegam os telegramas através dos telégrafos, né? Há na cidade um jornal chamado Aventarola, que era um jornal literário crítico, onde tem charges onde as mulheres, senhoras da elite branca pelotense, estão agarrando essas crianças, né? Porque nem são mais crianças, já são adolescentes, né? Porque ainda querem continuar explorando essa mão de obra, né? Não querem deixar essas crianças livres, esses sujeitos. Então, é um artifício totalmente ardiloso dessa elite de continuar, porque ela se achava prejudicada ao dar a liberdade, né, gratuita. Como assim essa criança nasce e vai ser livre, né? Então, se cria todo um artifício, né, até os 8 anos, que ele vai dar a casa, comida, roupa, e tinha que dar educação. Nem a maioria não cumpria esses ditames, né, de ofertar educação a esses indivíduos, né? E a maioria não era indenizada pelo Estado, né? E continuava explorando esses indivíduos até passar os 21 anos. Ou seja, era uma perpetuação, na verdade, né? Então, era É, uma lei apenas para mascarar, para maquiar, para dar um cala-boca, como a gente diz no popular, mas de efetivação mesmo, para libertação, nada. nada, não. Algumas mulheres entravam na justiça, né? E aí tem outros artifícios dessa lei que é importante a gente destacar, que é interessante. Ao mesmo tempo que ela cria esse, como eu posso dizer, esse artigo, né, que implementa nessa continuidade da exploração da mão de obra, né, escravizada, que deveria ser livre, na verdade, né, ela sanciona leis costumeiras desse império e do Brasil colonial, né? Por exemplo, era notório que muitos escravizados, né, sejam homens ou mulheres, poderiam juntar uma poupança chamada de pecúlio, né? Eles vendiam a sua mão de obra com jornais, com escravos de aluguéis. Então, se juntava uma poupança. E se juntava quantias significativas, né? E muitas vezes, como eu falei, né, em outra ocasião aqui no podcast, né, da alforria, era uma negociação entre desiguais. Mas, Uhum. por exemplo, vou dar um exemplo, né? O João morre o seu proprietário, né? E ele lá lista os seus bens dos inventários e avalia a Maria em um X, 1 conto e 500 mil réis. A Maria apresenta esse 1 conto, né? E 500 mil réis. Só que os herdeiros não aceitam essa quantia, mas ela foi avaliada por esse preço. Uhum. Então,
o Estado começa a interferir nas decisões, né, de quem vai alforriar. Então, o Estado entra no poder senhorial, né? A esfera pública começa, né, a minar a esfera, né, privada. Então, se o indivíduo foi avaliado por tanto, ele tem esse tanto, então ele pode ser alforriado, né? Então, os escravizados começam, né, a escutar, né, começam nas ruas, os burburinhos da lei, porque eles não são alentos ao que está acontecendo no Senado, né? Mesmo que muitos não tenham letramento, muitas coisas se discutiam nas ruas, nas casas senhoriais, né? Os libertos também ofertavam muitas notícias, né? Então isso chegava. Então muitos acionavam a justiça através da lei de 1871 e principalmente as mães para resgatarem os seus filhos do cativeiro, né, e conseguirem a própria liberdade. Então, ao mesmo tempo que a elite cria um subterfúgio para mantê-los, né, ainda, né, sobre a égide da exploração, veja que interessante, né, os próprios subalternos, né, leem a lei ao seu rigor, né, com esse subterfúgio e começam, né, a transitar nessa arena jurídica. Alguns obtêm sucesso, não são a maioria, né, mas todo o êxito que essa comunidade consegue é uma grande vitória, né, e consegue, então, a liberdade de seus filhos, né, e conseguem, então, comprar alforria, ou então dizer, olha, já tem 8 anos, né, ele foi indenizado, ou então ele já tem 21 anos, porque meu filho não é liberto. Então, essas pessoas começam a acionar a justiça, né? Então, muitos advogados abolicionistas também começam a entrar nessa causa, né? E começam, né, E a conseguem? esse poder, conseguem. Não são muitos, não são muitos Uhum. casos, né? Para Pelotas eu consegui analisar alguns sucessos. Eu não tive o acesso ao processo, mas consta na alforria, que foi Uhum. através da lei, né, de 1871, que a escravizada tinha o pecúlio e consegue a liberdade das crianças. É interessante, né, a gente ouvir você falando sobre isso, porque é uma realidade que não tem muito tempo assim, tem o quê? 140 anos, é pouco para É uma pouco. dimensão de um país, né? E é tão diferente a gente imaginar isso de como é a nossa realidade hoje, ainda bem que mudou muita coisa, né? Uhum. Então, pelo que você está falando aí, eu entendo assim, que, veja se eu estou certo, que o proprietário, como ele era detentor daquele bem, daquela escravizada, então, a partir do momento que ele desse essa alforria para o bebê que estava nascendo, é como se ele tivesse, com o seu investimento que ele fez naquela escravizada, né? Aquele investimento ele Eu estaria perdi. perdendo de alguma forma. É isso? Porque aquela É isso. escravizada antigamente daria um filho que viria a ser escravo dele. Então, ou seja, aquele investimento Exato. ia se duplicar, não é isso? Isso, porque imagina, né, é a mulher que passa a condição, né, jurídica da escravidão, então a sua descendência, né, ele vai sendo prejudicado na ótica dele, né, por isso que ele teria que ser indenizado, né, e a maioria não é indenizado, até porque o Estado não tem como pagar para todos os proprietários, né, a quantia devida. E o que o Estado começa a fazer? A dar os títulos de barão, né, para muitos sujeitos, né, da elite, porque é um jeito então de prestar uma homenagem a esse indivíduo, entre aspas, né? E isso é muito interessante, porque se por um lado é um aspecto terrível de prolongar a escravidão, porque a escravidão continua para muitos sujeitos, né? É muito simbólico quando você vai para comunidades quilombolas, por exemplo, né, e você começa a resgatar a árvore genealógica, as relações familiares desses indivíduos. Esses indivíduos falam com muito orgulho: não, meu avô não foi escravizado, ele era de ventre livre, né? Então, Uhum. tem apropriações muito interessantes dessa lei. Não, ele era de ventre livre, ele nasceu livre, então ele não tem mais a ascendência dele, né? Já se livrou do cativeiro. Então, isso é muito interessante, que ao mesmo tempo que há uma lei, né, que tenta totalmente alijar essas pessoas de seus próprios direitos, isso acontece até 1888, tá? Porque as pessoas vão lutando por esse direito, né? Por outro lado, a comunidade também, né, se autoproclama desse direito, né? Não, nós éramos livres. Poderia até ser tratado como escravizados, né? Ali durante
a rotina de trabalho naquelas propriedades, mas aquele orgulho, né, não, ele é de ventre livre. Uhum. No texto você menciona que essa situação toda gerou um grande desgosto entre as mães escravizadas. Como Sim. você falou há pouco, né, muitas entravam na justiça para conseguir essa alforria de seus filhos, né? Existia outra forma que essas mulheres reagiam a essa lei e tinha alguma outra estratégia que elas utilizavam para lutar pela liberdade dos seus filhos? Ou era basicamente essa justiça? Não, não era só através da justiça, da arena jurídica. Poderia também ser um clamor nos jornais. Teve um caso na cidade de Pelotas, né, que é onde eu investigo, que se simbolizou, né, porque a década de 70 e 80, né, começa a ser muito impulsionada por esses clubes abolicionistas, né, e de diversos setores da sociedade, né, tanto pessoas brancas da elite, da classe média e pobre, como os libertos e os próprios escravizados. Então começam a se noticiar esses casos, né, e de uma mulher, né, que falava então que a filha dela desde o nascimento deveria ser livre. Então isso causa um clamor através dos jornais, né, que ela não consegue ter ela já era uma liberta, mas a filha, né, não conseguia ter a filha por causa dessa condição. Então começa a se ter um clamor nos jornais. Então muitos casos começam, não só na cidade de Pelotas, mas em outros grandes centros escravistas do país, esse clamor, né, de levar até a pena letrada, né, aos noticiários da época. Então, isso começa também a criar um clamor de justiça, entende? Até porque está próximo, né, à questão da abolição da escravidão. Isso foi um caso em 1880, veja só. Né? Então, causou uma grande comoção na cidade, né, de que libertasse essa menina, né, que estava ainda vigente, né. O que acontecia muito também, né, ao mesmo tempo que se criava essa expectativa, essa esperança, também tinha a questão do fundo de emancipação, né, que é muito importante, que é criado com a lei do ventre livre, que é um fundo para se juntar recursos, dinheiro, e todo município deveria ter. Né? E a partir de 1871, todo escravizado deveria ter um número de matrícula. Por quê? Né? Isso é muito importante a gente falar também para o público que não sabe. Se criava um número para esse indivíduo, porque muitas vezes, ainda, mesmo após 1850, ter abolido o tráfico, né? Não se podia mais traficar internacionalmente pelo Brasil, ainda chegavam casos, né, de navios negreiros clandestinos no território. Então, você teria que saber a origem desse indivíduo, né? Então, você cadastrava, você criava um número, você sabia a filiação desse indivíduo, se ele tinha irmãos, a idade, o ofício, né? De quem que ele foi, de quem que ele era escravizado, né? Então, isso deveria ser um documento que deveria ter, todo senhor escravizado deveria ter. Né? E esse indivíduo teria um número, né? Por exemplo, se esse indivíduo fosse casado, tivesse filhos, ele teria o direito de ser alforriado também pelo Fundo de Emancipação, tá? Então, o Fundo de Emancipação também é uma criação pela lei de 1871, tá? Que dava prioridade para alguns sujeitos serem libertados. O exemplo é ter relações familiares, você ter filhos e ser casado. Ser casado no papel de branco, na igreja, né? E muitos escravizados, né, não tinham condições, né, porque você tinha que juntar toda uma documentação e isso custava dinheiro, teria que ter a anuência do senhor, né? Então, muitos talvez fossem casados, mas suas uniões eram amaziamentos, como se falavam na época, mas eram reconhecidos dentro da comunidade. Então, por exemplo, se um sujeito era casado, tinha família, esse sujeito poderia ser libertado, né? Por exemplo, muitas mães tinham filhos, né? Ali também teriam essa prioridade de serem libertados. Então, os escravizados que tinham relações familiares, né, sejam elas pautadas pelo casamento ou pela Constituição ter filhos, passavam na frente dos solteiros para poderem ser libertados. Né? Então, isso o fundo também ajudou. Né? E como se juntava esse dinheiro no município? Através de loterias,
né, de doações de dinheiro, por exemplo, as senhoras poderiam doar joias, um clube abolicionista, né? É importante falar dos clubes abolicionistas também no final, que juntavam dinheiro, né, e davam em determinadas datas, né, o aniversário de um dos componentes, e libertavam vários escravizados, né? Isso tudo foi ambicionado desde a criação do Fundo de Emancipação, tá? Também pela Lei do Ventre Livre, né? A Lei do Ventre Livre, ela tem diversos artigos, e um também que é muito importante, que é a criação, né, de controlar essa população liberta, né? Porque mesmo que eles queiram prolongar a escravidão, né, em um determinado momento essas pessoas serão livres, né? Então você cria também artigos para controlar a vadiagem e o trabalho desses sujeitos. Tá? Então, é uma lei que tem a preocupação assim, vamos libertar, mas vamos prorrogar o quanto a gente puder para dar liberdade para esses indivíduos, e depois vamos criar artigos para controlar o trabalho desses libertos. Né? Então, a criação e a preocupação da questão da vadiagem destes sujeitos também é vigorada e escrita nessa lei. Uhum. Muito interessante ouvir você falar, né? Eu mesmo não tinha lido ainda sobre esse fundo de emancipação, né? Que você falou Todos aí. os municípios no Muito Brasil interessante. deveriam ter. Essa catalogação, esse registro, né, dos escravizados Isso. é Por muito exemplo, importante. quando o senhor morria, era obrigatório, depois de 28 de setembro de 1871, no inventário, ter a lista de classificação de todos os escravizados, com seus nomes, sua origem. O que é a questão da origem? Se ele é africano, se ele é afro-brasileiro, nascido Uhum. aqui, né? As relações familiares, o ofício, a idade, a questão da saúde, né? Se ele teve alguma questão de saúde, se ele tinha algum registro de castigo, de ferimento, tudo isso tinha que comparecer dentro deste documento. Muito interessante. Agora, você falou brevemente sobre os movimentos abolicionistas, né? Como é que esses movimentos interpretaram essa lei? Não de modo humanitário, atacavam muito, né? Porque foi um artifício, né, utilizado pela elite, né, de prolongar, porque muitas dessas crianças, né, continuavam ainda, né, na ótica chamada de ingênuos, né, e não eram livres. Né? Então, por isso, todo o movimento dessa sociedade, através de clubes, né? A Pelotas era uma cidade na época do Império, que tinha clubes e associações negras, né, compostas não só por homens de cor libertos, mas também por escravizados, né, que lutavam, né, para angariar, né, esse dinheiro, esse volume, né, para poder ajudar, né, as mães, né, ou sujeitos que estavam, né, ali próximos de serem libertados, né. Isso é muito interessante. Então, os abolicionistas não viam de maneira tão ingênua, né, esse processo, né, e nem os próprios escravizados, né, porque uma escravizada recorrer a uma arena jurídica, né, não foram muitas cartas de alforria que tiveram esse sucesso, né, e que foram registradas em cartório, mas você, por exemplo, entrar com um advogado, um curador, né, uma mulher escravizada, naquele período, numa sociedade totalmente racista, misógina, né, e patriarcal, né, e você afrontar o seu senhor, né, porque depois essa mulher deveria ser colocada em juízo, né, separada desse senhor, né, juntar testemunhas para comprovar o que ela realmente diria. Então, é uma luta muito árdua e desigual, né? Mas algumas conseguiam esse sucesso, né, de arrancar a alforria, porque como Chalub fala, né, em Visões da Liberdade, né, a lei de 1871 ela arranca das mãos do proprietário o direito de alforriar, né, porque o Estado está dizendo, né, e você tem que alforriar porque ele vale tanto e ela tem tanto para poder te pagar. Então, por que você não dá a carta de alforria? Ou Né? seja, uma interferência direta do Estado, né? É uma Nas interferência relações entre direta. o senhor e o escravizado. Isso, porque antes quem Isso foi ditava? significativo? Isso foi significativo naquele momento? Muito, Qual foi muito, esse teor de significância, de importância para a muito, sociedade?
imagina tu tirar o direito privado, né, de século, de mais de 200 anos de poder, né? Como eu falei, né, a alforria sempre a última palavra quem dá é o Senhor, mas neste momento não é mais. Então, vejo quanto isso abala, né? Então, muitos sujeitos até colocavam, publicizavam no jornal, né, que estavam alforriando tantos sujeitos, porque você quer continuar tendo o seu protagonismo de alforriar, né? Então, isso é sentido pelas classes senhoriais, né, em todo o Brasil, né? Porque é uma interferência muito gritante, né? Você é abalado, esse teu poder é retirado, e você não é indenizado, né? E você fica sem. Então, muitos sujeitos, muitos senhores, né? Então, se adiantavam, muitas vezes, em alforriar, dizendo, né? Estou ciente, né, desse meu poder, né? Então, antes que o Estado haja, eu estou, né, alforriando esses sujeitos. Muito interessante. Agora sim, pelo que eu entendi, então, a lei, essa lei do ventre livre, também reconheceu legalmente o direito do escravizado de acumular pecúlio, né? Para Também. comprar a sua liberdade. Esse pecúlio era o quê? Dinheiro. Dinheiro. E Dinheiro. qual foi o impacto desse reconhecimento, desse pecúlio nas lutas pelas alforrias? E como ele guardava de fato esse dinheiro? Ele tinha que andar o tempo todo ou tinha um lugar, uma espécie de banco que ele podia guardar isso? Boa pergunta, Manuel, boa pergunta. Esse pecúlio sempre existiu, desde o período colonial, é interessante a gente falar, tá? Por exemplo, eu sou uma escravizada, né, e eu faço um acordo com o meu senhor, que em determinados dias eu vou trabalhar fora, né? Vou vender quitutes, por exemplo, né? Então, uma determinada quantia eu guardo para mim e outra quantia eu dou a esse senhor, né? Então, isso era um costume costumeiro, né? São leis costumeiras, tá? Antes o senhor dizia, tá, agora eu vou te alforriar, tu tem o teu preço, mas ele não podia aumentar esse preço por várias e várias vezes mantendo esse indivíduo, tá? O que muitos sujeitos faziam para não serem roubados dos seus senhores era deixar com libertos, né? Pessoas que já viviam, né, sobre si, né? Não De viviam confiança, né? Imagino. pessoas da comunidade de confiança e guardavam esse dinheiro na casa desses libertos. Há também na Bahia, né, João José Reis, maravilhoso, no Rio de Janeiro, na Bahia, desculpe, tinha as juntas de canto, né, que eram os trabalhadores de ganho, né? Então, esses trabalhadores é que cuidavam dessa caixinha, dessa poupança, né? E aí, quando o indivíduo precisava, dava determinada quantia. As irmandades religiosas também serviam para isso, também, para guardar esse pecúlio. E muitas vezes os pecúlios, o pecúlio é o dinheiro, né? A quantidade de dinheiro que conseguia na moeda vigente, né? Muitas vezes, né, ou a joia, como se fala para entrar na Irmandade, né, o preço que você vai pagar para poder entrar, também servia para poder libertar você, mas libertar outros que já estavam ali esperando há muito tempo, tá? Então, o pecúlio, muitas vezes, poderia ser escondido na senzala, ou no quarto que esse indivíduo morava numa casa senhorial, ou era dado a terceiros. Os terceiros eram os afetos, os amores, os namoricos, ou os companheiros de rua ali da mesma nação, né? Africanos da mesma etnia, né? Então, eles juntavam e guardavam e dava esse dinheiro quando a pessoa precisava. E depois, com a instauração da Caixa Econômica Federal, né, para alguns vai parecer muito estranho isso, mas os escravizados também guardavam o dinheiro na poupança, como a gente tem hoje. Que Tá? interessante, Abrir né? uma poupança e guardar o seu dinheiro. Pois é, olha que interessante isso. Isso a maioria das pessoas não sabem, né? Também Nunca tinha ouvido jogavam na falar sobre isso. loteria, eles jogavam na loteria, né? Como a gente faz hoje, faz apostas. Se ganhassem dinheiro, alguns escravizados em Pelotas, eu consegui saber isso porque isso era noticiado no jornal, né? Joaquina de tal conseguiu, né? Tirou o bilhete premiado e conseguiu comprar a sua liberdade. É uma coisa que a gente, assim, a maioria não consegue, né, dimensionar, né? E isso era noticiado nos jornais da época, né? Então, havia várias maneiras, né, de se angariar esse pecúlio. Porque a Muito gente tem a interessante. noção de que escravizado não pode ter nada, né? Não pode ter um dinheiro, não pode ter uma roça, né? E muitos tinham vários
vários espaços de resistência. Então, o dinheiro era esse pecúlio é um costume vindo desde o período colonial. O que a lei de 1871 faz? Protege esses indivíduos. Se ele tem esse dinheiro, se ele foi avaliado nesse valor, ele tem o direito à alforria. Então, o proprietário não pode aumentar o seu preço, né? Então, isso é um impacto muito grande para a classe senhorial. Imagina, ou seja, até na hora da alforria, ele queria ter um protagonismo, né, os senhores? Sempre, sempre. Tanto que os discursos presentes nas cartas, mesmo a carta arrancada via lei de 1881, é que ele deu pelos bons serviços prestados, né? E porque ele foi muito bom trabalhador, né? Que nos serviu, etc. Aquele discurso benevolente aparece também nesse momento, como ele sendo o protagonista, mas na verdade quem foi o protagonista foi a mãe que lutou, né? E ali entrou na arena jurídica. Você vê as mulheres que muitas vezes eram alfabetizadas, não tinham direito a esse letramento, né? Numa sociedade totalmente racista, né? E elas adentrarem, né? E enfrentarem os seus senhores, e muitas vezes ainda elas eram escravizadas, isso é uma resistência muito, muito importante, né, para esses indivíduos, né? E você liberta a sua descendência, né? Você tem o seu ventre e liberta os seus filhos, né, desse estigma da escravidão. Muito interessante, Natália, conversar com você sobre isso tudo, né? Absorver um pouco dessa sua intelectualidade é muito interessante. Agradeço demais sua presença aqui. E nos encaminhando para o final agora, né, para a gente encerrar, me diga o que a história da Lei do Ventre Livre nos ensina sobre a construção da liberdade no Brasil e sobre as heranças da escravidão, né, que ainda existem, que ainda permanecem na nossa sociedade. Conta um pouquinho sobre isso para a gente poder encerrar nosso episódio. A Lei de 1871, né, por mais que ela foi criada para beneficiar os senhores brancos, né, ela foi magistralmente subterfugiada pelos escravizados, né, ela virou um ponto de resistência, porque essas mulheres, principalmente falando das mulheres negras e pretas e pardas, que entraram via justiça na arena e arrancaram literalmente o direito, né, de libertar os seus filhos, tiraram das mãos dos senhores e de suas senhoras, né? Então, é uma frente de resistência utilizada com muita sabedoria por estes sujeitos, né, que souberam se revelar. Mesmo que essas mulheres conseguiram libertar esses filhos, né, das garras desse poder senhorial, né, eles seriam livres, mas infelizmente o preconceito de cor ainda, né, legariam esses sujeitos a serem tratados ainda por muito tempo como escravizados. E isso, infelizmente, é ainda esse resquício, né, por mais de 140 anos, né, que ainda se faz presente nessa sociedade racista, né, que a cor, né, da pele ainda das pessoas, né, o julga, né, para determinado lugar, né. Ainda há pessoas que pensam que vivem na senzala, que o mundo ainda é separado na sociedade brasileira entre a senzala, né, e a casa grande, né? Então, por mais que elas conseguissem tirar esses filhos das garras desse poder senhorial, e isso tem que ser louvado, né? Isso é magistralmente uma luta das mulheres, né? Infelizmente, né, o preconceito que essas crianças, né, que seus filhos, né, e que as futuras gerações, né, teriam pelo preconceito de cor, infelizmente, isso é um resquício desse passado, ainda desse período, né, imperial racista, né, que parece que ainda não entenderam que a abolição da escravidão já aconteceu. Já acabou, pois Já é. acabou. Muito bom. Né, a liberdade, né, ela foi conquistada, né, mas todo o preconceito que advém desse passado imperial e colonial ainda resiste, infelizmente, nos nossos dias atuais. Pois é, muito obrigado. Estamos chegando no final do nosso episódio. Natália, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição aqui, pela sua intelectualidade. Sempre bom te ouvir, conversar com você. A gente já tem feito várias parcerias, né, ao longo desse tempo.
E eu só agradeço a você por isso e que a gente siga firme nessas parcerias. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Manuel. Obrigada a todos.